Seu comentário ao ponto 84, a Familiares Consórcio, que fala dos divorciados que contraem nova união. Ontem a gente falou dos que vivem separados ou divorciados, mas que não contraíram uma segunda união. Hoje nós vamos falar daqueles que contraíram. Bom, as pessoas que contraíram segunda união, cujo casamento, o primeiro casamento foi válido, essas pessoas vivem numa situação objetiva de pecado, de adultério. Evidentemente, existem várias situações e circunstâncias que podem diminuir, atenuar a gravidade do pecado. Existem situações, digamos assim, mais difíceis, né? E justamente por isso a igreja deve acolher todas essas pessoas para buscar, para essas pessoas uma solução, em vista da salvação de suas almas. Claro que numa situação de pecado objetivo a gente não pode dar, a sagrada comunhão para essas pessoas. O que acontece, Em algumas situações pode acontecer de que um casal de segunda união tenha motivos sérios para não se separar, como por exemplo educação de filhos, ou outras coisas assim, e que no entanto desejam muito receber a Sagrada Comunhão. Nesses casos, esse casal deve procurar o padre da paróquia, explicar a situação, e se eles estiverem dispostos a viver sem usar do matrimônio, ou seja, a viver em castidade, a viver como irmãos, como se dizia antigamente, contanto que sua situação não gere escândalo, ou seja, contanto que as pessoas não saibam que esse casal é um casal de segunda união, o padre pode até dar absolvição e permitir que esse casal receba a comunhão. Claro que esse tipo de situação deve ser avaliado caso a caso, E situações assim, pedem normalmente que haja um sacerdote com bastante prudência para avaliar essa situação. Mas é sempre importante esses dois princípios, O princípio de que a gente não pode comungar em estado de pecado, E o segundo princípio é que a gente não deve gerar escândalo nem dar a entender para as pessoas que o casamento não é mais indissolúvel. Como também, o padre ele não pode dar nenhuma bênção para casais de segunda união que se pareça, com uma espécie de matrimônio, ou seja, que gere qualquer confusão nesse sentido. Portanto, claro que isso é uma situação muito difícil, tem muito mais coisa para falar, mas eu queria deixar mais claro esse aspecto prático. E aqui, eu falo a mesma coisa. Se alguém que esteja ouvindo esse áudio vive em situação assim, de segunda união, e deseja ficar em paz com Deus, deseja voltar a receber os sacramentos, procure um sacerdote, que seja de confiança, que seja prudente, para te ajudar, porque às vezes você pode fazer isso, viver em castidade, procurar uma paróquia onde não haja escândalo, Ou então, dependendo da situação, vocês podem, se separar mesmo de fato. Enfim, existem várias situações, cada caso é um caso. Então, a única coisa que eu falo é não deixar para ficar simplesmente deixando a vida andar, entendeu? A gente tem que buscar sempre estar em dia com Deus, com os sacramentos da igreja. E é isso. Qualquer coisa, eu fico à disposição para as perguntas. Deus abençoe.